Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de uma atrasada boa. Dia meio longo, talvez sim, entendeu? Até passei bastante tempo estudando hoje, mas em compensação gravando, né? Cometi essa falha, devia ter gravado cedinho quando eu acordei. Mas bem, aí vocês podem ver que eu tô aqui no site do GRAN. Se a gente subir aqui, a gente tá com o poder legislativo. Tenho dúvidas se já respondi questão sobre isso, mas se foi, se não foi, vamos lá para mais 10. Selecionei aqui as não resolvidas, só para não deixar vocês sem vídeo. E aí a gente está no edital do TRT7, né? Mas é uma paradinha para fazer umas questões. Aliás, façam questão sempre, né? Mas uma paradinha para fazer questões é sempre uma boa, né? Acho que é um vídeo diferente, acho que também tem o seu valor, né? Mas, bom, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. A garantia, né, de independência do poder legislativo envolve que seus membros, aí no caso a gente vai aqui explorar a questão das imunidades, eu acredito, né? Existe a imunidade formal, que seria, no caso dos membros do legislativo, uma questão processual, né? Por exemplo, deputados, eles vão ser processados no STF, os deputados federais, né? E esse foro, ele diz respeito somente à questão relacionada aos mandatos, mas é uma das garantias. E existe também a garantia relacionada à imunidade, né? A imunidade material de opiniões, palavras e votos. Não é restrita, né? Mas de modo genérico seria a ideia de que qualquer opinião que o parlamentar ele expor em razão do seu cargo, ele vai estar meio que acobertado por uma garantia de, por exemplo, não vai ser considerado uma apologia a um crime, não vai ser considerado uma ameaça, nada disso, né? Dadas devidas proporções e blá blá blá, vocês entenderam a regra geral, né? Mas bem, vamos indo para as alternativas e ver o que se encaixa nessas questões. Deixa eu só ajustar uma coisinha. Primeiro, a garantia de independência, blá blá blá, do poder legislativo envolve que seus membros devem testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. É o contrário, eles não são obrigados a testemunhar. Podem ter a imunidade suspensa durante a intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa? Não podem ter. Gozam de inviolabilidade civil e penal por quaisquer de suas palavras, opiniões, palavras e votos. Vai ser essa a questão de imunidade material. Vamos ver as outras. São submetidos a julgamento perante o STJ, desde a opinião do diploma, né? Aqui ele não explicou, né? Mas a gente presume, sem explicação, que vai ser direto da CEF, né? Que vai ser os deputados e senadores parlamentares federais, né? Aí no caso não seria STJ, seria STF. Podem ser presos em flagrante de qualquer time, exceto aqueles equiparados em hedionda. Ele inverteu, né? No caso seria só se fosse hediondo que pode ser preso. Questão 2. A discussão e votação do projeto de lei, a gente não puxou o texto, vamos ver se a gente vai precisar dele, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública, terá início, projeto de lei que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública. Daqui a pouco eu puxo o texto, mas aqui, para esse projeto ele ter sido adequado, ele tem que ser proposto pela própria Defensoria Pública. Lembrando que Defensoria, Ministério Público e Tribunal de Contas, eles não são órgãos de nenhum dos três poderes, né? Eles têm sua autonomia administrativa, financeira e até, de certa forma, política, né? No sentido que eles propõem os seus próprios projetos de lei. E nesses casos, os projetos eles começam na Câmara dos Deputados. Vamos abrir o texto para ver se a gente tem alguma coisa. Não tem nada a ver, só dizendo que é para considerar a Constituição Federal. A gente já sabendo que sobre a Defensoria tem que começar naturalmente na Câmara, a gente já reduz um pouquinho aqui, pronto. Ficamos entre 3, vamos ler. Na Câmara dos Deputados, se for iniciativa do STF, pode ser iniciativa do STF? Não. E outra coisa, se o projeto de regulamentação, de organização da Defensoria fosse feito por iniciativa do presidente, também começaria na Câmara, então não tem nada a ver. Na Câmara dos Deputados, se for iniciativa do Presidente da República ou do Supremo Tribunal, não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Acho que não vai ser essa. E aqui a letra D fala que esse projeto seria de iniciativa Defensoria Pública da União. Eu acho que a Defensoria Pública tem autonomia. Será que a questão é antiga? Não é tão antiga não, 23. Eu acho que eu sou mais marcado aí. É isso aí. Porque o Supremo Tribunal não tem nada federal, mas não sabia que era o Presidente da República que propõe. Vamos ver os comentários para ver o que ele fala. Que os nossos colegas. Sim.
A organização, né, da Defensoria Pública da União está lá, no artigo 61, parágrafo 1º. Bom. Relembrando, né? E a organização do Ministério Público também, olha que interessante. Essa eu erraria se tivesse de outra forma. Conhecido deputado federal realizou discurso ofensivo à primeira-dama, atribuindo qualidades pejorativas na tribuna da Câmara. Aí vai ser a questão saber se essa opinião da pessoa está compreendida na imunidade material. Vamos lendo para ver, né? No dia seguinte, um jornalista negro de emissora baiana de rádio entrevistou o deputado em seu estúdio, né? Aonde o deputado está, pouco varia, né? Mas se ele está aliás, deputado federal, isso. Se ele está na tribuna ou não, ele está exercendo o cargo, então a gente entende que vai ser meio que a mesma coisa, né? Vamos ver. Entrevistou o deputado ao vivo quando o parlamentar passou a ofender o jornalista. Nota, ele mudou a questão, né? Ele não foi a mesma situação. Se tivesse continuado, reiterado o discurso, né? Meio que estaria meio que a mesma coisa, né? E aí, inclusive, é um xingamento meio pessoal em relação à raça, origem, orientação sexual. E o que a gente vai saber, né? Esse primeiro discurso foi feito até na tribuna, foi feito naturalmente, pelo que parece, né? Relacionado ao mandato, então isso daqui estaria acobertado pela imunidade material. Já essa questão do jornalista não estaria, porque esse xingamento, isso que aconteceu, não foi nada relacionado ao cargo dele de deputado, né? Foi apenas preconceito mesmo, então isso daqui já não está acobertado. Nesse contexto, considerando as garantias, a jurisprudência, imunidade material pode ser estendida para aquelas pessoas ofendidas por parlamentar beneficiado pela imunidade, desde que se trate de resposta imediata à injúria sofrida. No caso, estaria dizendo essa alternativa, né? Que se eu fui ofendido por alguém que é imune, então também sou imune e posso ofender de volta. Não, nada a ver. Não tem previsão legal disso. Competência do Supremo, a imunidade, a competência do Supremo para julgar quaisquer ações se manteria ainda que o parlamentar estivesse licenciado para o desempenho do cargo de diretor e presidente de autarquia federal. Isso daqui eu tenho dúvida. Vamos deixar em off. O gatinho. Ok. Imunidade parlamentar. Não se aplica ao caso envolvendo o jornalista. Isso daqui tá bom. Por se tratar de injúria racial ou de racismo, o qual possui previsão constitucional expressa e regulamentação própria. Existe uma previsão, sim, sobre esse crime, mas nesse caso não é a questão de injúria racial que vai ter a nossa diferença, né? Então, não está muito boa a nossa alternativa também. Imunidade parlamentar material elide a responsabilização criminal do congressista em ambos os casos? Não. E quando elide, ela elide as duas. Ela elide tanto a criminal como a civil. Aqui diz que inibe a responsabilização criminal, mas não a civil. Não tem como. As duas andam juntas. Imunidade parlamentar processual permite que o Congresso decida pela sustação das ações penais pelo crime cometido por parlamentar, mesmo antes da diplomação. Não, isso daqui tem que ser da diplomação. Então, a gente ficou com a letra B. Eu ficaria em dúvida também sobre a letra C, mas acho que a B está mais certa. Não era a letra A. A imunidade pode ser estendida, essa eu não sabia, para pessoas ofendidas por parlamentar beneficiado pela imunidade. Isso deve ser jurisprudência, vamos ver aqui. É sim, julgamento mais ou menos recente, né? Que no caso da Rosa Weber, vou até anotar. Esse daqui. Vou anotar o negócio. Imunidade. Dá uma pausinha. Voltamos. Tava fazendo minha anotaçãozinha. Vamos para a próxima questão. Tô vendo que hoje eu vou passar vergonha. Temos questões bem complicadinhas. Vamos para a próxima, né? Número 4. Supondo que o presidente da República seja acusado da prática de ato que atente contra a probidade da administração. No caso, né, ato que atenta contra a probidade da administração vai ser impugnável por via de crime de responsabilidade, né? E no caso pode causar um impeachment, né? E que a acusação seja admitida por 2/3 da Câmara. É isso mesmo, estamos falando de impeachment. O presidente, quem é que julga primeiro? A gente sabe que quem julga o impeachment vai ser o Senado Federal. Então, por exemplo, aqui fala que será submetido a julgamento perante o STF. Não. Julgamento perante o STF, não será submetido a julgamento, será. Pronto. Aqui, tem dois que falam do STF, se fosse para chutar 50%, mas vamos lá.
será submetido a julgamento perante o Senado Federal e ficará suspenso das suas funções após a instauração do processo pelo Senado, cessando seu afastamento se decorrer de 180 dias, sem que tenha havido a conclusão do julgamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Ok, afastamento de 180 dias e, no caso, o julgamento pode continuar se mesmo expirar desse prazo. Tranquilo. Eu acho que vai ser essa, vamos ler a letra E. Será submetido a julgamento e ficará suspenso apenas se não houver conclusão dentro de 180 dias. Não. Caso isso daqui está sugerindo, né, que tipo, só haveria suspensão depois de 180 dias de julgamento. Não, questão fácil, questão tranquila. 5. Segundo a Constituição Federal, competência para apreciar atos de concessão, renovação de concessão, rádio e televisão exclusiva do Congresso. Essa acaba sendo fácil, né? Porque a Câmara e o Senado não têm nenhuma competência exclusiva, são todos do Congresso Nacional, certo? Tem as competências privativas da Câmara e do Senado. O Senado está muito ligado a julgamentos e escolhas, por exemplo, né? Por exemplo, quem escolhe, quem faz sabatina e tal, o Senado. E aí a da Câmara é fácil de decorar, que é no caso de autorizar o julgamento e fazer a tomada de contas do presidente. São essas duas. E aí depois o resto de privativo é relacionado à própria administração. Então, nada demais, né? E o STF tem competências também nesse sentido privativas, então, mas são ligadas mais a julgamento, né? Então não se enquadra nessa questão de apreciar ato de concessão, blá blá blá, nada a ver. 6. Determinado deputado federal teve aprovado um projeto de lei de sua autoria por ambas as casas do Congresso. Ok. Contudo, ao ser submetido ao presidente, o texto foi integralmente vetado. Ok, também, isso pode acontecer. Inconformado, o referido deputado, com a intenção de derrubar o veto presidencial, procura seus colegas na Câmara dos Deputados. Beleza, né? O presidente pode fazer isso? Pode vetar, no todo ou em parte, tranquilo. E aí, só que o veto ele volta para ser apreciado agora pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, beleza? Diante dos que dispõe a Constituição acerca do tema, a apreciação deve ocorrer separadamente. Não, já é. Diante do veto, a matéria tratada somente poderá ser apreciada na próxima legislatura. Não, aprecia o veto. O veto poderá ser rejeitado, pronto, beleza. Ocasião em que a lei será promulgada pelas mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. Eu tenho um pouquinho de dúvida sobre quem é que promulga, mas eu acho que essa você vai estar certa. Vamos ver as outras. Será apreciada em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de deputados e senadores. Essa daqui parece melhor, hein? É 30 dias que a gente tem para apreciar? Pô, tô ruim, hein? Tô ruim em algumas coisas. Essa parte de veto. Uma vez vetado o projeto de lei, ocorrerá seu arquivamento definitivo, independentemente de qualquer medida. Não, isso daí é fácil, né? Como eu disse, o veto tem que ser apreciado. Agora vamos ver qual das duas. Quem é que promulga, né? O veto poderá ser rejeitado. Eu acho que não é 30 dias, acho que é outro prazo. Acho que a letra D vai estar errada por isso. Vamos ver aqui. Não era 30 dias mesmo, deixa eu anotar aqui também. Tá. Mais uma pausinha. Recomendo que vocês façam mesmo. Erra, anota. Voltamos. Então vamos ver aqui qual é o erro da letra C. Eu acho que vai ser bem essa questão que eu tava com a dúvidazinha mesmo, né? Quem é que promulga? Acho que vai ser o Senado, se eu não me engano. Não, a mesa do Congresso, né? Vamos ver aqui. Cadê? Veto, maioria absoluta, beleza, daí tranquilo. Com a derrubada do veto, a lei será encaminhada para promulgação e promulgação. Sim, pior que eu vi, pior que eu anotei esses prazos, só que eu não entendi, acho que direito. Com a derrubada do veto, a lei será encaminhada ao presidente, é o presidente mesmo que vai fazer a publicação normalmente, em 48 horas, não fazendo promulgada pelo presidente do Senado, não fazendo também, caberá ao presidente ao vice-presidente do Senado. Era o Senado mesmo na falta do presidente, até estava lembrado. Mais ou menos, né? Não o suficiente para acertar a questão, aparentemente. Vamos continuar. Número 7. Quanto às emendas, é correto afirmar que a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, das Assembleias Legislativas. Não. Aqui ele fez uma mistura, né? É 1/3 da Câmara ou do Senado. Agora, Assembleias Legislativas dos Estados é mais da metade delas, ou seja, seria quase 2/3, né? Então nada a ver.
Traço do exercício do poder constituinte originário, emenda, exercício do poder constituinte originário. Não, isso daí seria derivado, as emendas. Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir o voto proporcional? Não. O voto direto, secreto, universal e periódico. A questão de voto proporcional, majoritário, isso pode ser mexido sem problema nenhum. A proposta discutida, proposta de emenda, e votada em cada casa em 2 turnos, considerando aprovado se obtiver em ambos 2/3 do voto. Não, 3/5, foi quase. Não poderá ser emendada a Constituição na vigência de estado de defesa. Perfeito. Uma limitação temporal, né? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal vetam a existência de emendas, né? Limitação temporais. 8. Nos termos estabelecidos na Constituição, é finalidade do sistema de controle interno, né? O que é o sistema de controle interno? É o sistema que todos os poderes devem ter para controle, diria que financeiro, contábil, orçamentário. Certo? Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos da União. Parece adequado. Vamos ver as outras. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República não é o controle interno, né? Vai ser a questão do controle externo, né? Até porque se o presidente apresenta, ele apresenta para alguém, ele vai apresentar para quem? Para poder legislativo. E é o legislativo que vai realizar essa apreciação. Julgar as contas dos administradores. Isso daqui vai ser o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas também vai se enquadrar como controle externo. Apreciar legalidade e tal, Tribunal de Contas também. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, tal. Acho que isso daqui, ou se não for o Tribunal de Contas, acho que é parecido. Mas essa daqui é a primeira, né? Todo órgão vai avaliar o seu próprio cumprimento. E aí o Tribunal de Contas, aí o próprio Poder Legislativo, vai avaliar o dos outros órgãos, dos outros poderes, né? Mas são coisas diferentes. 9. Penúltima questão da noite. Supõe-se que seja feita uma proposta de emenda. Ok. Pelo presidente. Ok, o presidente é legitimado. A fim de excluir a possibilidade de impetração de mandado de segurança individual. Então, eu acho que isso daqui não é possível, porque são normas garantidoras de direitos fundamentais, logo cláusula prétera, logo não dá para ser modificada, não dá para ser abolida. Mantendo-se apenas na sua modalidade coletiva, na forma legalmente descrita, com base nas informações, a proposta de emenda constitucional será inconstitucional. Poderá ser objeto de deliberação, poderá ser objeto de deliberação, poderá ser objeto de deliberação, já exclui 3. Não será, pois não é possível, tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Acho que vai ser essa. Vamos ver a letra E. Não será, somente poderá ser emendada. Está dizendo no caso que o presidente não seria legitimado. Essa letra E está errada também. Questão fácil também. E vamos lá para hoje. Mas tanto é que a maioria acertou. Bem tranquilinho mesmo. As comissões parlamentares, no âmbito federal, apresentam 2 formas de apreciação das matérias submetidas à sua análise, sendo uma destas, comissão parlamentares, 2 formas de apreciação. Vamos ver qual é. Será sobre a questão de comissão? É porque tem várias formas de apreciar, né? Bom, vamos ver. Isso daí eu não estou lembrando muito bem, não. Destas, a conclusiva. Ela que os projetos são apreciados somente pelas comissões, que tem o poder de aprová-los ou rejeitá-los. Eu acho que vai ser bem essa mesmo. Deliberativa, impugnativa não, consultiva, apreciação conclusiva e consultiva. Aquelas que são apreciadas somente, seria uma apreciação conclusiva, né? Que sim, existem alguns projetos que apenas a comissão vota, as comissões votam e aí ele já vai e já segue. Pode ser consultiva, aquela que faz instrução ampla sobre o tema. Mas é que seria consulta? Acho que não, acho que seria mais outra questão, assim. Deliberativa, tem um ponto específico delimitado, não, decidido em plenário, não. Eu acho que vai ser conclusiva mesmo. É conclusiva e deliberativa, será? Muita gente errou, isso daqui tá meio dificilzinho mesmo. É deliberativa e... são 2 formas. Conclusiva, quando apreciado somente na comissão, foi nosso gabarito. E a realizada pelo plenário propriamente dito, quando este é quem dá a palavra final. Não tem um nome propriamente dito, né? Vamos ver se os colegas aqui às vezes puxam de alguma doutrina. Pode ser conclusivo ou pode ser apreciado pelo negócio.
Você tava ligado. Mas eu achei que tinha algum nome, né? Igual o conclusiva tem. Mas bem, bom, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo mais curtinho, né? E se vocês gostaram, então tamo junto, valeu. Não esqueçam do like, do comentário para mais e já era. Falou!